O que acontece? 30 anos, cara, é uma idade muito louca. É a idade que a gente já tem alguma experiência de trabalho, a gente já tá há um tempo aí no trampo. É uma idade em que os nossos pais já tinham filho, já tinham casa, já tinham carro, já tinham filho. Muitos deles já estavam aí com uma grana boa guardada por conta do ambiente em que eles viviam. E esse ponto é um ponto bastante importante, porque quem tem 30 anos aí, os pais devem ter pelo menos aí seus 50 anos. No meu caso, meus pais são bem mais velhos, né? Mas a gente foi criado por eles. Se a gente for comparar a nossa vida, basicamente, com a deles, a gente tá perdendo, a gente tá apanhando horrores. A crise dos 30. O que é? A crise dos 30 anos é um termo que descreve período de questionamento e reflexão que algumas pessoas enfrentam quando atingem a marca dos 30 anos. Não é uma experiência universal, mas essa condição é frequentemente associada a um sentimento de pressão para alcançar certos marcos sociais e pessoais até essa idade. E tem muitos, tá? Eu tive uma conversa com um tio meu há alguns anos atrás, eu ainda não tava com uns 30 anos ali, mas esse meu tio me falou um negócio muito louco, né? Ele tava falando dos meus primos que, pô, esses guri aí são uns merda, porque na idade deles eu já tinha 3 casas alugadas, já tinha carro, eu tinha filho, tinha tudo. Eles não têm um emprego fixo, não tem carro, não tem casa, não tem nem um terreno e não tem nem dinheiro também. Então a situação é mais caótica do que podia ser. Então esse ponto foi um ponto que me marcou bastante, porque eu lembro, na ocasião eu fiquei pensando assim, pô, faz bem mais sentido não ter casa e talvez não ter carro hoje, porque se você tem o dinheiro guardado em algum lugar, né, o dinheiro investido, você tem uma rentabilidade muito maior e faz mais sentido você ter dinheiro, um ativo que você consegue mexer no instante que você quiser, né, com liquidez diária, do que, por exemplo, ter uma casa que é um bem que você não consegue vender de forma fácil. Então, esse ponto foi um ponto que eu comecei a ter um cuidado maior. A crise dos 30 pode acontecer por uma série de razões, algumas das quais incluem transação para a vida adulta. Esse ponto aqui é foda, cara. Esse ponto aqui é muito foda. Por que esse ponto aqui é foda? A gente tem no mínimo 10 a 12 anos de experiência. Eu, no meu caso, é quase 20 já, porque eu comecei a trabalhar com 13. E aí, essa transição pra vida adulta é quando a gente deixa de ser o mais novo nos trabalhos que a gente tá e a gente começa a ser um dos mais velhos, dos mais experientes. Só que a nossa cabeça ainda não tá preparada exatamente pra isso, por alguns motivos. Quando eu comecei a trabalhar, quem era gerente, quem eram os gestores, era uma galera de 40 anos e eu tinha muito pouco. E aí o que acontece? Eu tinha a visão dessas pessoas como alguém que já tem família constituída, alguém que já tá com a vida financeiramente bem resolvida, tem casa própria, tem carro, viaja pra fora, faz uma série de coisas. E aí, nessa comparação, a gente nunca sai muito bem nesse rolê. Por quê, né? Porque quando eu tinha, sei lá, meus 20 anos, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então eu entendia que, de forma geral, essas pessoas estavam muito bem resolvidas. Sei lá, talvez elas não estavam, porque eu não tinha maturidade pra ter esse tipo de conversa. Agora a gente chegou na vida adulta. A partir dos 30 anos, você não é mais jovem adulto, você é considerado adulto. E quando você se torna um adulto, cara, o que eu fiz pra ser um adulto? Então, esse ponto é um ponto bem interessante, tá? E aí, o que acontece, né? A gente começa a sentir uma pressão em assumir mais responsabilidade. Esse é um dos motivos, uma das coisas que eu falo bastante aqui no canal, que é em relação à pressão social que a gente tem pra assumir responsabilidade e ter inteligência emocional suficiente pra lidar com isso, que é bem difícil, tá? Pra ser bem sincero, não é algo muito fácil. A gente começa a ter uma autoavaliação e autenticidade, que é basicamente a gente começar a refletir sobre as escolhas que a gente teve. Se você já parou para pensar o seguinte, será que a decisão que eu tomei há 5 anos atrás, talvez por emoção, talvez por não saber exatamente o que fazer, ou talvez por seguir a manada, né, seguir o que a galera tava fazendo, será que essa decisão foi a melhor? Se eu tivesse ficado naquele emprego, será que eu não ia estar melhor hoje? Se eu tivesse metido foda-se, metido louco, será que eu já não ia estar melhor também? Então, essa autoavaliação é um negócio que acontece diariamente comigo. Não vou dizer tão diariamente, mas acontece muitas vezes comigo, porque eu realmente não sei se as decisões que eu tomei até então foram as mais corretas. E eu também não tenho base
base histórica o suficiente para poder trabalhar em cima disso. Então esse ponto é um ponto bem importante e a gente acaba tendo dificuldade de lidar, né? Então, a autoavaliação e a autenticidade é uma das coisas que pega. Tem a questão de mudança biológica, né, por conta de nível hormonal, que é uma das coisas que a gente vai sofrer naturalmente, né? A gente chegou na fase adulta, ou seja, os hormônios já não estão tão loucos quanto eram antes. Quando a gente tinha ali os 18, 20 anos de idade, era bem mais comum tomar a decisão por impulso e as coisas às vezes eram muito mais excitantes, né, muito mais emocionantes do que de fato são, por conta de a gente ter uma série de hormônios. A gente tinha muita mais disposição também para tomar algumas decisões, para inclusive mudar as coisas, sabe? Simplesmente mudar o que a gente estava fazendo. E esse ponto é um ponto bem interessante também, tá? Então, mudança biológica é um negócio que acontece bastante, né, nessa etapa que a gente tá, porque a gente já não tem tanto hormônio ativo, né? As coisas já não estão mudando tanto na nossa cabeça. Inclusive, no MBA de inovação que eu fiz, eu tive uma aula com uma professora que era psicóloga e ela estava falando, né, que ela fazia análise de CEOs de empresa para fazer investimento. E ela comentou o seguinte, né? Existe um teste chamado teste DISC, que provavelmente vocês conhecem, que ele mede nível de dominância, influência, conformidade e estabilidade. Esses níveis, né, de personalidade que você tem em relação a tudo isso. E ela disse que até os 30 anos é bem comum que esse DISC se altere mais e a partir dos 30 anos de idade é bem provável que o DISC não mude tanto, né? Não tenha tanta mudança. Então, a gente chegou nos 30, geralmente a nossa personalidade não muda muito mais, provavelmente tem muito a ver com relação a essa parte de nível biológico. E aí, esse ponto aqui é o mais tretoso. Comparação com os outros. Essa aqui é treta. Isso aqui é bem treta. Por que isso aqui é treta? Olha só, vou dar alguns exemplos. Basicamente, comparação com os outros é a gente, de forma muito burra mesmo, olhar pra gente no estado atual e comparar com alguém da mesma idade que a gente tá. Então eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Eu tenho alguns amigos, né? Eu sou relativamente ativo no ecossistema de inovação e empreendedorismo, então eu conheço alguns empresários, conheço alguns empreendedores e galera que tem a minha idade. E aí o que acontece? Muitas vezes eu olho pra essa galera e eu vejo assim, alguém que talvez tenha a minha idade e que, cara, tá indo super bem. No meu ponto de vista, tá melhor que eu. E isso é uma bosta, psicologicamente falando. Por que isso é uma bosta, psicologicamente falando? Porque na minha cabeça, eu deveria estar tão bem quanto ele. Mas olha só, eu não tô falando aqui que eu queria que essa pessoa tivesse pior que eu. Muitas vezes pode ser esse sentimento, tá? Você tem que ter muito cuidado com isso. Mas muitas vezes, eu tô querendo estar tão bem quanto essa pessoa tá. Só que qual que é a cagada de fazer isso aí? Nós não somos as mesmas pessoas. A gente não tá no mesmo rolê. Essa pessoa teve uma vivência completamente diferente, ela tomou decisões diferentes, ela teve formas diferentes de seguir a vida, oportunidades diferentes, desafios diferentes. E é uma pessoa diferente. Então, basicamente, eu me comparar com outra pessoa da mesma idade é eu, sei lá, comparar mouse com, sei lá, uma maçã. Não tem nada a ver, não faz sentido. Mas muitas vezes a gente se compara. E esse sentimento de comparação, ele acaba sendo um sentimento que muitas vezes ele é potencializado por conta da bendita da rede social. Por quê? Estamos na era dos influencers. Estamos na era do arrasta pra cima, do vídeo de 30 segundos, do corte feliz da pessoa no Instagram. Qual que é a treta, qual que é a merda do corte feliz no Instagram? A gente não faz a mínima ideia do que acontece com a pessoa. A gente só tá vendo um corte feliz dessa pessoa, que ela conseguiu alguma coisa, ou que ela tá fazendo realmente pra se mostrar. E nada disso condiz exatamente com a realidade. Só que isso, pra gente, pode ser um processo absurdamente ruim, negativo, porque a gente sempre vai olhar pra onde a gente tá e vai pensar o seguinte: cara, eu ainda nem cheguei lá. Eu costumo dizer que se é pra você se comparar a alguém que não deveria, você tem que se comparar a você mesmo no passado. Mas isso pode ser bem perigoso, porque pode ser que nesse momento você não tá bem psicologicamente falando pra se comparar com você mesmo no passado. E aí isso é um grande perigo.